Eu vou começar aqui falando sobre o meu grupo, né? A gente vai falar sobre o Span English, né? Onde os participantes são o Rafael, eu, Guilherme Brito, Leonardo e André, como está no slide. Primeiramente, o que é o Span English? O que é o Span English? É o nome que se dá ao dialeto utilizado informalmente nos Estados Unidos, né? Entre os imigrantes e descendentes de países latino-americanos. E é muito comum no sul da Flórida. Ou seja, a gente vê que não é um dialeto utilizado pelos americanos, e sim por descendentes imigrantes de países latino-americanos. Seu nome, né, o Span English, ele deriva da união entre o espanhol e o inglês. E esse dialeto é geralmente utilizado para encurtar palavras. O termo Spanglish ele foi usado pela primeira vez em 1933, né? Já a data oficial, essa ideia do Spanglish, a data de nascimento, digamos assim, foi em 1848 e tem um cara que se chama Stevens, algo assim. Ele reuniu cerca de mais ou menos 6.000 exemplos do idioma do Spanglish, né? Num livro que o próprio nome do livro já é Span-English, a construção de uma nova língua americana. E agora pode passar para o próximo. Bom, eu fiquei com estilo de vida e economia. Vou começar falando pela economia, que é bem ampla. Então, os Estados Unidos, eles são a maior economia do mundo, né? São PIB de 17 trilhões de dólares. O PIB per capita dos Estados Unidos em 2016 estava 69,05 milhões de dólares. Milhões não, desculpa, $1.000 por habitante. E é a maior economia do mundo. Em segundo lugar, só a China. São divididos em três setores, né? Então, o setor 1 é o setor da agricultura. Então, os Estados Unidos é o maior produtor agrícola em algumas matérias-primas, como trigo e outros tipos de grãos, perdendo apenas para o Brasil em algumas produções, por exemplo, como soja, laranja e limão, mas é o maior produtor de frutas cítricas, e essas frutas elas são concentradas na região da Flórida também, e também na região da Califórnia, por ser um local quente. E o segundo setor, depois da agricultura e pecuária também, eles são um grande produtor de carne bovina, suína e aviária. O segundo setor se caracteriza pelo setor da energia, ou seja, o setor americano da energia, ele é principalmente do petróleo. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de petróleo, se caracteriza por ser um grande dependente desse combustível fóssil e mantém fortes relações com países do Oriente Médio, por exemplo, a Arábia Saudita. E ele de toda a energia consumida no mundo, os Estados Unidos consomem um quarto dessa energia, sendo responsável também pela produção de um quarto dessa mesma. E o setor energético deles é muito amplo, caracterizando o petróleo. A hidrelétrica não é tão comum lá, mas o setor de eólica e de produção em biocombustível, esses outros combustíveis um pouco mais avançados. Já a questão da terceira, né, das três divisões da economia, é o setor de serviços, que os Estados Unidos é um dos maiores também nessa área, e emprega também muita mão de obra estrangeira, porque a mão de obra nacional não dá conta, às vezes, de atender a demanda nacional e extranacional. Já o estilo de vida, o American Way of Life, ele também é caracterizado pelo autoconsumismo. Até a década de 1929, antes da queda da Bolsa de Nova York, caracteriza na época pelo patriarcado entre o pai e a mãe cuidando da criança, o autoconsumismo, o método de vida pragmático e a cultura americana sobre as outras, né? Um estilo de vida a ser usado como exemplo. Depois de 29, mais ou menos na década de 50, esse estilo de vida muda por causa da Guerra Fria. Ele fica caracterizado por ser um sistema voltado mais para o combate às ideias comunistas da União Soviética, se caracterizando pela questão do livre mercado, pelo autoconsumo também, pelo estilo de vida pragmático, pelo livre mercado e pelas livres ideias e iniciativas. Bom, agora eu vou falar da culinária dos Estados Unidos e alguns costumes. A culinária dos Estados Unidos reflete as histórias mesclando as contribuições culinárias de vários grupos de pessoas de todo o mundo, que são esses grupos sul-americano, afro-americano, asiáticos, europeus e ilhas do Pacífico. Os americanos, eles falam que a maior refeição deles é o café da manhã,
porque eles comem linguiça, salsicha, ovo mexido, panqueca, como tudo que dá energia, entre aspas, né? E se faz mal. Algumas comidas típicas dos Estados Unidos seriam o hambúrguer, o hot dog, o esquive com batata e vegetais. O que é esse esquive com batata e vegetais? Como no Brasil, a gente come o famoso arroz e feijão. Lá nos Estados Unidos não é costume comer arroz e feijão. Então eles comem o quê? Carne bovina com purê de batata e alguns vegetais, tomates, alface e etc. Também tem crab cake. Crab cake é o quê? É um bolinho de... como fala? Bolinho de marisco, por exemplo. É um bolinho de marisco. Que é recheado de peixes e tudo. Pode ser qualquer coisa, pode ser siri, qualquer coisa. E também tem a torta de maçã. A torta de maçã é totalmente diferente do que no Brasil, ela é totalmente fechada. Alguns costumes nos Estados Unidos, agora falar os costumes, é a pontualidade. A pontualidade, eles são muito firmes nisso. Se alguém se atrasar 10 minutos, eles levam como isso uma falta de respeito. Leva como desrespeito. Se você se atrasar, você tem que falar para eles, vamos atrasar 10 minutos e tal. Porque senão os caras vão ficar bravos com você, vão ficar bravos com você. Então os americanos são muito rígidos assim, a pontualidade. Eles também são consumistas, consumismo. Eles são muito consumistas por causa que nos Estados Unidos a maioria das coisas são baratas, comida, roupas. Então eles acabam comprando as coisas além do necessário. Por isso que eles acabam sendo muito consumistas. Já a gorjeta, eles dão 10% para os garçonetes, para os funcionários, por causa que é 10% do valor total pago na refeição. Um exemplo. Também jogar papel higiênico no vaso sanitário, que é um grande costume deles. O patriotismo, eles são muito patriotas, eles defendem o país por qualquer coisa. Pode ver, a maioria das vezes, a bandeira na frente das casas. Então, eles são muito patriotas e fácil de tudo. Então, eles ligam pelo país por qualquer coisa. Água de graça, a maioria dos restaurantes, água é de graça. Todos param ônibus escolar. Então, eles têm várias coisas diferentes, muitos costumes diferentes da gente. Também um costume interessante é que posto de gasolina não é o frentista que abastece, então você mesmo que abastece. E um negócio que eu ouvi esses dias é que para se dirigir um automóvel, para você poder já dirigir nos Estados Unidos, já tem 16 anos, e para você beber bebidas alcoólicas, já a partir de 21 anos para cima. Bom, agora eu vou falar também da culinária do Paraguai. A culinária do Paraguai, ela tem uma grande influência indígena, que seria uma grande influência indígena, que predomina o milho e a mandioca, que são produtos naturais e frescos. Ela mescla esses alimentos com carne silvestres, com carnes bovinas, e além disso eles complementam com milho, mandioca e batata. Algumas comidas típicas de lá é a chipa. Ela parece um pão de queijo, um pãozinho de queijo. Aí ela tem dois tipos. Ela é a chipa sul, que ela lembra um pão de queijo, lembra um polvilhozinho, só que dentro dela é recheada de carne. E a chipa peru. A chipa peru, ela é no formato de um bumerangue que é de um polvilho doce. Lembra muito um polvilho doce. E a sopa paraguaia também. A sopa paraguaia não é bem uma sopa paraguaia, é um bolo de mandioca. Pode-se dizer, um bolo de mandioca que é feito de leite, queijo e ovo. E a piracausa. A piracausa é um peixe que é misturado com leite, queijo, cebola, tomate e óleo de girassol. O instrumento típico do Paraguai é a harpa, qual foi introduzido no país dos na época colonial. Essa harpa ela é mais tocada na dança chamada polca. Polca é uma dança tranquila que tem com seu parceiro. O instrumento é o instrumento mais utilizado para essa dança. O estilo de música é
o Paraguai mais diz é Guarani, e mais lá para o interior, essa ponta aí que eu acabei de falar. Eu vou falar sobre os pontos turísticos do Paraguai. A gente pode citar como ponto turístico 3 pontos, né, que são mais conhecidos, que é a Casa da Independência, o Museu de Barro e a Catedral de Nossa Senhora de Assunção. E também, tipo, para quem gosta da natureza, tem lá perto lá que é Foz do Iguaçu, né, que é perto lá também de Paraguai, que é um lugar bem bonito, e também conta com a paisagem de Acati, que é uma paisagem muito linda, que eu tenho vontade de ir lá. É muita natureza, tudo. O país ele também conserva uma grande quantidade de danças folclóricas, né, que a gente pode citar aqui a Yuki, Pericom, a Polca Paraguaia e a Chiperita. E bom, eu vou falar um pouquinho sobre um filme, né? Podia escolher um filme, uma música, algo do tipo que tem um Span-English. Eu vou falar sobre o filme Span-English, que a atriz Paz Vega faz o filme, né? Ela é a personagem principal e ela faz a personagem Flor Moreno. Ela é uma imigrante mexicana que vai para os Estados Unidos, mas mais especificamente em Los Angeles, e ela vai para lá para trabalhar de empregada doméstica. Só que por conta que o casal que mora na casa fala inglês, ela se sente na obrigação de se adaptar a essa língua. O que faz ela, basicamente, o filme todo tentar se adaptar a isso. Ela fala, e no final do filme, basicamente, ela até aprende a falar, só que antes dela, até a filha dela aprende antes dela. E só que no final desse filme ela acaba aprendendo a falar as duas línguas e isso que dá o humor no filme, basicamente. Essa questão, né, de tentar aprender o inglês falando espanhol e vice-versa, né? Eu queria fechar falando de novo o que é o Span-English, só para deixar bem marcado, porque eu acho que esse é o ponto central, né? O Span-English, o que ele seria, então, retornando novamente, é o nome que se dá ao dialeto utilizado informalmente nos Estados Unidos pelos estrangeiros imigrante de país latino-americano. Então... E é o que basicamente ela faz no filme, né? Ela tenta se introduzir nessa língua. Até a própria filha dela aprende inglês antes dela e basicamente ela vai ajudando a mãe. Só que no final ela consegue aprender as duas línguas, basicamente, e isso que dá humor no filme, né? Essa diferença de línguas. E basicamente é isso o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e falou!